Ok, momento de bater um papo, ainda mais quando é presbitério, o pessoal aí que está acompanhando pela Rádio TV Menorá fica na curiosidade, né? O pessoal já pergunta quem que foi ungido, quem que não foi, quem que saiu, quem que não saiu. Estamos aqui apresentando o Estúdio Menorá, né, Bruno? É sinal que vamos ficar aqui mais uns dias. É verdade, o contrato foi renovado por alguns dias, estamos aí, isso aí. Vocês vão ter que nos aguentar aqui nessas carinhas aí por mais um tempo. Tá na expectativa que nós ia embora, mas não foi dessa vez ainda. Tá certo. Eu já isso aí. quero dar as boas-vindas aqui para os presbíteros que estiveram aí sábado, a gente se viu aí. Elton Benites, de Lajeado. Boa noite, Elton. Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos os ouvintes e aos colegas aí da bancada, virtual. Que Deus nos abençoe e possa conduzir aí esse programa aí conforme Ele deseja. Perfeito. Ao outro lado, Thiago Rini. Boa noite, Thiago. Acho que deu uma trancadinha. Muito bem. Elton, como é que foi a tua percepção do presbitério ali, tocando louvor ou assistindo? Como é que foi? A gente sempre tem um impacto muito grande, né? Eu, graças a Deus, assim, desde que foi ungido e chamado para o presbitério, eu nunca faltei uma reunião dessa. Acho de suma importância, né, fazermos o máximo esforço possível para participar desses encontros, né? E a gente sempre traz uma bagagem, um renovo espiritual e ensinamentos e coisas que nós precisamos ajustar, né? Assim como foi falado numa das mensagens, né, que não é só o conteúdo, né? O médico só com o conteúdo ele não resolve o problema, ele tem que ir para sala de cirurgia, tem que abrir corpo, né? Tirar órgão, colocar órgão, fazer um trabalho lá para poder ter eficácia, né? Então ali a gente aprende bastante coisa para trazer para a cidade e procurar colocar em prática. Mas a percepção assim que eu tive do encontro assim é que foi diferente. Não sei se todos tiveram a mesma percepção, mas foi algo diferente, assim, até a mensagem me pareceu assim que nós fomos trazidos de novo para o primário, né? Para aprender ali o ABC novamente, né? Trazer mensagens ali para nós que tranquilamente poderia ser colocado num kit Boa Nova, talvez, uma mensagem bem assim que primária, assim, na minha visão, que é a questão do perdão ali, né? Então achei bem interessante assim a mensagem. Já identifiquei coisas aqui na minha vida, na cidade, para ajustar no que se refere à amargura. Sim. Porque me chamou a atenção, assim, me chama a atenção nesse versículo e eu fiquei pensando nessa palavra diligentemente, atentando diligentemente. E aí isso me remete a que todos os dias eu preciso cuidar o meu coração para não ficar amargurado, né? E a gente que está à frente do trabalho, assim, às vezes a gente se amargura. Eu sempre achei que eu tinha facilidade de ter relacionamento, de lidar com pessoas que fossem diferentes de mim. E aí Deus me mostrou, assim, aqui em Lajeado, né, que eu preciso dele para isso, né? Que precisa passar pela cruz dos talentos, que ele precisa me governar. As facilidades que nós temos aí, se nós não formos governados pelo Espírito, isso não serve para nada. E eu percebi, assim, que eu acabei rateando, né? Na questão, assim, de algum descontentamento, algumas amarguras, assim, com o rebanho, com algumas coisas, né? Com algumas decisões, com algumas coisas que acabam acontecendo. E essa mensagem, assim, me fez refletir, me fez procurar ajustar essas coisas, né? Sim. Então, para mim, assim, foi muito importante, assim, eu não esperava que seria, eu sabia que Deus estava trabalhando comigo a questão da amargura, a questão do ressentimento e tal, com pessoas que pensam diferente de mim, que fazem coisas que tiveram uma educação secular diferente da minha, aquilo que talvez para elas é normal, para mim é falta de educação, e aí então aquilo, né, acabou tendo alguns choques, né, na região, e aí eu vi que Deus não imaginava que essa seria a mensagem do presbitério, né?
A gente tem uma expectativa diferente, assim, a gente cria uma expectativa, né, para reunião de uma forma diferente, e aí chega lá e escuta sobre amargura. Então eu vi, assim, que Deus precisava mesmo trazer esse assunto para trazer ajustes. Tiago também, acho que agora voltou. Vamos lá, Tiago, seja bem-vindo. Boa noite, irmãos. Boa noite. Ouvintes e a técnica aí do programa. Qual que é a pergunta? A percepção do encontro, Tiago, como é que tu sentiu esse momento que tivemos no sábado? Irmãos, foi bem leve, foi diferente. E não houve uma exortação, assim, eu não sei, o senhor trabalhou diferente. Para mim foi muito edificante, sair renovado de lá. E até para fazer um comentário aqui já, então, da percepção em si, o senhor me trouxe a importância, ele mostrou ali que ele está cuidando da obra dele. Eu fui muito edificado com os testemunhos dos irmãos. O irmão de Portugal, o irmão Mateus e outros irmãos, aonde tu vê o cuidado de Deus com a obra, né? E o Senhor me ministrou que o plano dele vai ser concluído. E os irmãos, não sei se os irmãos notaram que Deus, ele trabalha com o macro e o micro, né? Quando se refere ao plano econômico de Deus, né? E eu nitidamente assim ver que Deus, eu percebi um pouco de egoísmo da minha parte, irmãos, porque a gente acaba entrando lá e testemunhando e falando somente do lado pessoal ou da igreja local, né? A gente sempre fala bastante nisso, mas se os irmãos notarem que com Deus, isso é o micro, se referindo ao reino de Deus, ou aonde os presbíteros estão em cada cidade, ali é o micro, entende? Porque o plano global de Deus é o macro, né? E a profecia, aí o apóstolo trouxe uma visão que teve esses dias atrás aí de uma águia sobre as Américas. Os irmãos acabaram não comentando lá, mas eu acho de extrema importância falar que Deus começou a mover também essa questão, porque de tempo em tempo Deus sempre levantou Nabucodonosor e muitos outros, né? Tanto para abençoar como para corrigir o povo de Deus e cumprir o propósito dele. E está acontecendo hoje isso. Então, Deus está agindo juntamente com a ação do macro, junto com a ação do micro, do espírito, em cada cidade, em cada local. Então, e outro ponto que me chamou muita atenção, junto com o que aconteceu no domingo ali em Cachoeira, no culto, essa nossa a proximidade mais com as pessoas de autoridade, conforme Deus vai abrindo, né? Então talvez não vai acontecer como aconteceu em alguns locais ali, né? Os irmãos chegaram e entraram com grande força dentro das prefeituras, né? Em grande influência ali, uma maravilha de ver aquilo, né? A gente se alegra, gostaria que fossem todos os locais daquele jeito, mas vai ter o tempo de cada igreja, o tempo de cada cidade, provavelmente, e fica como algo de... Porque eu já conversei com alguns presbíteros que eles não querem se envolver com política, né? E eu, no início, também tinha um pouco de resistência sobre isso e achava que não deveria misturar as coisas, né? Sim. E de um tempo para cá, Deus está me mostrando um pouco diferente. Verdade, né? Interessante. E que talvez tu... Não que tu vá se envolver com aquilo a ponto de tu, né, ali
tirar teu foco do reino, mas... O Tiago aquilo sempre é que tu feito puder de auxiliar. Frederico. É verdade, é muito interessante. Heriberto, também compartilha algo aí Sim. do sábado. Eu queria trazer a oração de guerra pela editora Vento Sul e a Rádio TV Menorá, né? Esse foi um tema que foi trazido ali também e talvez no meio desses dias esse assunto não chegue, né, ao rebanho, mas eu creio que cabe aqui no programa levantar esse tema Verdade. e passar para o Sérgio aqui trazer de novo aquele comentário seu do sábado, né? De ter visto por meio de um compartilhar no privado de um irmão com você e depois de ter sentido de compartilhar aquilo com toda, né, a liderança ali. E aqui no programa nós temos a oportunidade de deixar esse registro também, né, do porquê dessa oração, não mais uma oração assim, tipo, que Deus abençoe a editora, abençoe e tal, mas uma oração de batalha espiritual em favor da mesa do Senhor, especialmente desses dois portais, Rádio TV Menorá e Editora Vento Sul. Por que fazer, como fazer e para quem é para fazer? É importante fazer esse combate porque a gestão dessas empresas estava na mão de uma pessoa que estava, na época, alinhada com Cristo e com Deus, mas ela se desvirtuou completamente e se lançou contra a igreja e contra a mesa do Senhor. E nas relações comerciais com os irmãos das igrejas, com as livrarias, houve muitas distorções de um trabalho sério. Houve opressão, houve forçar, houve uma série de coisas que gerou uma amargura e uma imagem negativa da mesa do Senhor para os nossos irmãos do corpo de Cristo. Então, quando aconteceu isso, espíritos das trevas aproveitaram essa brecha para se acomodar e amarrar todo o desenvolvimento desse trabalho de expansão da palavra. E eu não tinha me dado por conta de que isso era um enfrentamento necessário. Mas quando eu ouvi aquele irmão compartilhar, isso me abriu tudo assim, na hora. De que as coisas estão amarradas ali com espíritos ferozes que entraram para acabar com a igreja e bloquear a expansão do reino de Deus e prejudicar tremendamente a implantação do reino. Sim. Então agora com essa luz que Deus nos trouxe, assim especificamente, nós podemos fazer um combate nas igrejas, nos presbíteros, porque o que passou, passou. Deus quis assim, eu creio, né? Porque essa pessoa que foi o gestor do passado, eu tenho certeza que Deus dirigiu para ele entrar e oportunizou essa pessoa e ele não quis. Isso pode acontecer, né? E por não acontecendo, então os problemas tomaram dimensões gigantescas para a mesa do Senhor. Mas graças a Deus que o Senhor é aquele que faz do limão a limonada. Amém. E agora então nós precisamos fazer com a liberação de perdão para esse gestor, né? Porque senão os demônios não vão sair se a gente não fazer um concerto com Deus por causa da amargura. Fica uma legalidade. Fica aquela legalidade e a coisa não anda de novo. Então primeiro tem que preparar o nosso interior para uma liberação de perdão. Sim. Né? Porque os erros, os ataques do reino é sempre feito por Satanás, que engana pessoas. Então a coisa não é pessoal, né? E sim é um combate espiritual. É verdade. Então eu creio que agora dá para arrumar isso aí. Estamos falando sobre o nosso presbitério que tivemos no sábado. Sexta-feira, você que acompanhou, fale para nós aí o que você recebeu. Ontem também, culto mundial. E aí, Vi?
Vamos lá então, Álvaro Cruz aqui nos comentários. Com certeza o testemunho do irmão de Portugal nos deu uma injeção de ânimo e mais uma vez o Senhor nos mostrou que esta obra é do Espírito e que o Senhor está na condução de todas as coisas, está suprindo. Boa. Também aqui, ó, o programa Hora da Primícia. No encontro, Deus mais uma vez mostrou sua misericórdia. Foi dada mais uma chance para consertarmos os pontos que ainda estavam desajustados. O Hélio aqui também, ó, trouxe que ele está em Nova Palma assistindo. Fui constrangido de não ter vendido nenhum livro nos últimos dias, onde essa preciosa mesa pode curar alguém. Também a Filomena, né? A Filó, falando sobre o compartilhar e sobre a oração de guerra. Ela trouxe aqui depois um comentário, né? E esse tema foi tão bem arquitetado pelas trevas que esquecemos até que há amargura sobre isso. E que precisamos liberar o perdão e limpar o coração. E o mais importante, orar por esse gestor. A Leandra Machado também, né? O Senhor me trouxe muito forte através do compartilhado do irmão de Portugal que nós devemos estar na obra e na igreja para Deus e não por homens, porque é Deus que nos supre em todas as coisas, nos capacita e nos guia. Flávio Manarelli, versículo de Filipenses 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Legal. Bastante comentário. Ainda tem mais, depois eu leio. Ok. Que bom. Podemos continuar? Vamos lá. Podemos trocar de assunto, Sérgio? Eu queria falar mais algo sobre a parte da editora, da mesa, enfim. Ó, amém. Então vamos lá À vontade. também. Os presbíteros trouxeram também, né, assunto propósito, né? Até a gente conversou depois em casa sobre isso, né? Então no culto mundial também foi falado sobre isso ontem. Queria já puxar então com o Elton, começo aí. Elton, por um tempo tu fugiu desse propósito e viu que nada que tu fazia supria, satisfazia, enfim. E depois de um tempo, então, tu aceitou esse propósito de ser um pastor, um levita, um pastor e na casa do Senhor. O que esse assunto aí falou contigo? A questão do propósito ali, né? É algo interessante, assim, da gente... Foi falado, eu não lembro, em alguma das mensagens sobre... Acho que foi ontem, que primeiramente a gente tem que ter visão, né? Sim. Aí quando a gente tem visão, a gente começa a entender o propósito, né? Para o que você foi chamado, né? Eu tive períodos, assim, na vida da igreja, né? Momentos, e até me remeteu em alguma que nós escutamos 3 mensagens aí em 3 dias, né? Às vezes é difícil saber quando nós escutamos, mas em algum momento eu escutei, acho que foi até no presbitério, que nós precisamos, não, foi na sexta-feira, precisamos investir mais no nosso espírito. Então, isso mostra que eu preciso estar mais exposto à verdade, né? Mais exposto à palavra. E isso me remeteu a um testemunho bem antigo, né? Que na época, quando eu era mais novo, era pequeno, e tinha uma irmã ontem lá no presbitério, ela lembrou disso, né? Ela me conheceu pequeno aqui no reino. Antes de conhecer o propósito que Deus tinha na minha vida, não tinha ideia do que Deus... que eu iria para Lajeado, assumir... Não, nem passava na minha cabeça nada. Nem sabia que Lajeado tinha no mapa. E aí eu lembro, assim, que ela fez um comentário, assim, brincando comigo no presbitério. Falou assim, eu me lembro, tu pequena, né? A tua mãe te botava sentado do lado dela e tu de cara feia ficava do lado dela sentado na cadeira do culto, né? Uhum. E naquele momento eu ficava exposto à verdade. E eu me recordo que na mesma época tinha muitos jovens, adolescentes e crianças da mesma idade que eu, e que eles podiam ir para a rua na hora da reunião, na hora do culto, na hora do grupo familiar. E eu, não sei se eu era o único, mas eu acredito que sim, eu tinha que ficar sentado do lado da minha mãe e do meu pai ali. E eu fiquei exposto à verdade, exposto à palavra, né? E aquilo me deu condições de continuar até hoje aqui. Que legal. Então eu percebo, assim, que quando Deus apresentou esse propósito para mim, apresentou essa oportunidade de assumir uma região, por exemplo, aqui na cidade, eu tinha comida suficiente ali para não ter dúvida que aquilo era o propósito, né? De não ter dúvida que eu deveria estar aqui na cidade, né? Então, a gente parece dar uma fugida agora no meio do percurso, né? Porque a gente sabe o que tem que fazer. E aí, às vezes, a gente tem dificuldade de colocar em prática aquilo que a visão diz que tem que ser feito.
Sim. Mas no momento de decisão de vir para cá ou assumir esse propósito, eu acredito assim que o tanto de comida que eu recebi, né, porque os meus pais estavam em tudo que é grupo familiar, de segunda a domingo tinha grupo familiar e tinha culto e eu tinha que estar lá. Então aquela exposição à verdade desde pequeno até a adolescência me fizeram aceitar de pronto aquilo, né, e aceitar esse propósito. Muito legal. Não. E aí, Thiago? E o propósito? Algo que o irmão falou ali do início do propósito, que é algo genérico, que me chamou a atenção, você sabe? Foi das 7 nações, onde ele trouxe a explanação inicial ali de Josué, e o nosso propósito inicial é vencer as 7 nações, né? Ali é um âmbito meio geral, assim, foi o que mais me marcou assim, nessa questão, e é pura verdade, né? A gente já chega já no reino e a gente se defronta com essas nações, e o Senhor quer que a gente vá à peleja, né, para destruir esses bichos todos aí, né? E a questão de propósito é só Deus, né? A gente se alegra depois que a obra começa a acontecer, é alegria no coração, porque e o propósito ele é muito, se eu contar aqui é até estranho, né? Conforme os irmãos também, o testemunho dos irmãos, na posição que os irmãos estão aí, ninguém imaginou que ia estar hoje, né? Então já é um sinal que é um propósito, né? Entende? Da minha família, minha esposa ou eu mesmo, se me dissesse, você vai ser um pastor, entende? Eu estava lá em último lugar, né? Se fosse selecionar meus familiares lá, o Thiago nunca ia ser um pastor na vida, entende? Então já é um sinal, então, que eu tô no propósito, né? Tá bom, né? Tô no caminho certo, você vai fazer algo. Tem mais verdade, comentários interessante. aqui, eu vou continuar. Outro momento, o Álvaro Cruz, outro momento importante foi a roda de oração antes do louvor no presbitério, pois sabemos o quão importante é a intercessão pela expansão e pelas coisas do reino. A Eliana Silva, boa noite, amados. Faz um tempo que oro pela editora TV Menorá, Pão de Judá, e esse incômodo pela editora e a TV cresceu nesses últimos tempos, Deus testificando. Maicon Henrique, na sexta, ao término da reunião, senti de convidar cada familiar e nos dirigirmos à livraria e cada um escolher um livro que chamasse atenção naquele momento, mesmo tendo a coleção em casa. Está sendo uma bênção. E a Leandra Machado também, ó. A coberta da igreja saiu e o mundo todo vai conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo através da editora Vento Sul, Rádio, TV Menorá e Projeto Esperança. Que possamos estar leve para o Espírito. Eu queria perguntar para o ministro se, acho que depois não foi dito mais sobre se essa questão da coberta é realmente essa exposição da mesa, do Evangelho, do Reino, para todas as nações, seria isso? Eu creio que sim. É porque isso é uma obra do Espírito, totalmente do Espírito. O tempo é do Espírito. E eu já vinha sentindo isso no início do ano, que estava na hora do Senhor já tornar público algumas coisas daqui, desse mover. Não foi tudo ainda, né? Mas o Senhor já começou a fazer. E o mundo vai saber, vai conhecer que a igreja de Atos dos Apóstolos não morreu. Amém. O mundo vai ficar sabendo disso. A gente viu uma mudança bem grande, né? Um aumento, assim, uma melhora em todas as plataformas, de todas as fontes de divulgação da igreja, né? Tanto no site da editora, nas plataformas da TV, no aplicativo, tudo tem melhorado bastante, ministro, que é justamente para receber todas essas pessoas que vão estar acessando essa mesa? Sim. Deus sabe controlar também, não vai mandar pessoas onde nós não temos uma estrutura para atender. Mas já começou um processo que vai ser crescente e contínuo, não muito rápido, mas em poucos meses ou anos aí, essa igreja vai ser conhecida em muitos lugares no exterior. Amém. Esse evento de ontem, esse reconhecimento, faz parte, né, Sérgio? Temos comentários perguntando e confirmando isso. Faz parte, sim. Faz parte porque eu sei como aquilo aconteceu e era impossível se Deus não metesse a mão, não entende? É uma coisa assim que só Deus pode fazer.
Não tem a maneira que começou, a maneira que desenvolveu, O dia em a que posição. o dia em que foi feito É também, incrível, né? é. 7 de setembro, né? É significativa essa data, né? Então, eu não sei o que Deus tem pela frente, mas Ele tem coisa boa. Eu queria fazer alguns comentários aqui, aproveitando assim vários temas, né? Primeiro, quando eu tive a primeira oportunidade de participar de uma reunião de líderes aqui da igreja, isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção. Eu imaginava assim, hoje eu vou descobrir o segredo desses homens aí, eu quero saber o que eles tramam quando se reúnem escondidos aí, só as lideranças, né? Porque reuniões de líderes de empresas ou de algumas organizações, assim, é um negócio bem cabuloso, cheio de estratégias, assim, totalmente humanas, que eu participei disso, sei como era lá também. E o primeiro encontro de líderes que eu participei, eu pensei assim, meu Deus, como que é isso? Parece que não tem uma agenda, uma programação, não segue assim uma regra, um ritual. Aquilo me surpreendeu de uma maneira muito positiva, né? E tem sido assim desde 2014, que foi quando eu participei pela primeira vez. Legal. E eu vejo que Deus tem movido cada vez mais através dos líderes, experiências, né? E a gente é muito edificado. Então esse é um comentário, né? A forma como Deus cuida dos líderes e das reuniões, que são assim extremamente edificantes e uma liberdade incrível para todos, né? Segundo ponto, assim, sobre essa questão da igreja. O irmão Silvio, né, no sábado, inclusive o Sérgio comentou isso de manhã no programa lá com o Marcos, ele citou uma coisa que se chama legitimidade espiritual, para essa igreja ter um exercício, né, aqui na terra e um amparo divino vindo de uma fonte totalmente pura. Então, quando fala em propósito, eu penso assim, não seria a mesma coisa exercer hoje um chamado de Deus, né, em outro lugar que não fosse aqui, porque isso dá uma segurança para a gente trabalhar, enfim, e deixar o Espírito operar nas nossas vidas por causa dessa legitimidade da forma como tudo foi construído desde o início. E esse momento de mostrar isso para o mundo, não é só mostrar a mesa, né? Mas é mostrar que por trás daquilo que está se oferecendo existe uma coisa que é legítima. Porque existem muitas editoras de N organizações que tem muito livro, tem muito vídeo, tem muito DVD, tem muita coisa, existem muitas coisas assim. Mas agora a gente faz uma pergunta: qual desses conteúdos é uma coisa que é legítima? E quando você vai cavando, você encontra lá uma raiz, né, que veio de um local do terceiro céu, totalmente pura, encontrou na terra, né, uma brecha para aparecer e hoje se tornou uma oportunidade de restauração, de renovação, de mudança, não só a nível assim da nossa vida, sabe, mas a nível de uma nação inteira ou até do mundo todo. Isso é uma coisa muito grandiosa, assim, né? Então o irmão comentava lá, né? Ele disse, né? Eu sou feliz porque faço parte de uma igreja que não nasceu de um movimento de rebelião, né? Muito tremendo isso. Aquilo ali foi a frase mais impactante que eu ouvi nesses 3 dias, 4 dias, na verdade, até 3 dias. Foi aquilo ali. Aquilo mexeu bastante, assim, porque o Senhor me relembrou as promessas do ano de 1992. Ali foi exatamente aquilo ali que Deus tinha me mostrado, que Ele disse assim para mim que essa igreja seria uma réplica da igreja de Atos dos Apóstolos e potencializada. Eu não me lembro o termo que ele usou, mas seria maior movimento do que aquele ainda. E o Senhor falou, porque isso aqui tem nascedouro celestial, não tem mão humana. E eu me lembro que eu forcei ir para as denominações porque eu me sentia sozinho e o Senhor me repreendia sempre. O Senhor mandava eu sair de dentro dos templos, das denominações. Por 2 ocasiões tive uma experiência, eu vi o Espírito furioso, sai daqui. E eu dizia assim, eu preciso me alistar numa dessas igrejas, porque eu só tenho a DONEP, né? Eu preciso ser membro de uma igreja.
E a última que fui, o senhor foi muito rápido, que estava se desenvolvendo a Santa Ceia, e eu fui no banheiro. E no banheiro o senhor disse assim, não volta mais para lá. Vai para casa e nunca mais vai em lugar nenhum desses. Bem assim. E eu nunca mais fui. Aí eu desisti. Porque a gente vê, quem assistiu ao aperfeiçoamento dos santos aqui no sítio, quando ele foi liberado, não tem como uma pessoa duvidar que é o próprio Deus que faz. É verdade. Aí, irmão, eu queria aproveitar daí, isso é uma coisa importante, né? Porque eu vejo que isso atormenta a cabeça, especialmente de alguns líderes até hoje, né? Eu falo isso porque a experiência ela é pessoal. Todas as vezes que tem alguma tentativa, né, de colocar dúvidas sobre a liberação, sempre a figura pessoal da vida do irmão está em jogo, em foco. Isso é uma coisa impressionante, né? Sempre é assim. E as pessoas que não duvidarem disso, né? Porque é uma coisa óbvia, né? Se tem um livrinho bem antigo, né? O Pai do Engano, lembra desse, Sérgio? Que tem um olhosão vermelho na capa, assim, e começa sempre as frases assim, se eu fosse o diabo. Diz, se eu fosse o diabo, eu ia fazer acreditar que o teu líder tem erros e por causa disso tu não deve ouvir a palavra da verdade que ele te comunica. Isso é um absurdo, né? Tem até uma mensagem ainda na TV por assinatura. Tem, Tu sabe, Heriberto, que eu acho que eu tinha 9 anos, quando minha mãe comprou esse livro, eu morria de medo. Esse livro eu passava na sala de noite, às vezes. Via aquele olho ali, eu achava que tava me seguindo aquele negócio. Mas aquilo ali é a maior realidade. Né? Se eu fosse o diabo, ia fazer tu duvidar de quem está pregando. Não da pregação. Isso é uma coisa muito sutil, né? Muito bem. Tá certo. Esses são os nossos presbíteros compartilhando aqui, o apóstolo também. E vocês, pelo virtual, né? Muito interessante esse culto mundial. Eu estava pensando aqui, enquanto os irmãos compartilhavam, né? O propósito ali de Josué era enfrentar, batalhar contra aquelas nações, né? Se ele não batalhasse, ele não teria paz. E até é engraçado, tem que começar uma guerra para ter paz e para poder desfrutar da terra prometida, né? E muito bem. Vitória, se tiver algum comentário aqui, já podemos dar o encerramento. Temos mais alguns comentários aqui, ó. A gente tem a participação do Mauro Davi, quando comentou aqui, ó. Quando foi dito no Café com Cristo, eu lembrei de uma antiga profecia que na época Deus me dirigiu para anotar e compartilhar com a igreja. Não lembro exatamente do conteúdo, mas uma parte. Aí ele expôs aqui também, quem quiser ver, né, pode vir aqui nos comentários. E também outros comentários aqui falando sobre seguirmos e compartilharmos e estarmos conectados, né? Até o Paulo Sanchoteni comentou sobre a honraria do apóstolo também, que é um dos meios de tirar a capa e mostrar o caráter de um líder servo. Boa. É isso aí. Que venha mais medalhas, né, Sérgio? Olha, eu tenho uma de goleador do meu time na época. Nossa, é mesmo? Em que ano foi isso, Sérgio? Isso foi em 85, né? Que Por aí, legal. 83. Eu conheci um senhor aqui, Nicolas, aqui em Cachoeira, que disse que jogava bola com o Sérgio. Oh. É verdade, eu lembro que ele me contou um dia. Não, jogava bola com o Sérgio. É isso aí. Pois é. É isso aí. Agradeço aqui aos presbíteros, ao ministro da palavra também. Sérgio, muito obrigado aí pela tua participação. Deus abençoe a tua vida. Obrigado, que Deus abençoe a todos vocês, a audiência, e voltamos aí a semana que vem.